Minha querida, que bom que você chegou. Sente-se aqui nessa cadeira de balanço, pertinho da janela. A vista não é grande coisa, só o jardim e a rua. Mas a brisa bate gostosa e espanta um pouco esse calorão. Quer um café? Ou prefere um chá de camomila? Tem uns biscoitinhos de polvilho também, feitos na hora. Fique à vontade, Zil. Enquanto isso, me diga de onde você está me assistindo. Eu sempre fico curiosa para saber até onde essa minha história vai chegar. O mundo é tão grande, né? E eu aqui, presa nesse cantinho. Mas enfim, cada um com a sua sina. Meu nome é Ana. Ana Maria dos Santos, para ser mais completa. Tenho 82 anos. Feitos no dia de São João, para você ver como sou arretada. E moro aqui em Remanso, essa cidadezinha do interior da Bahia, desde que nasci. Remanso, um lugar pacato, onde todo mundo se conhece, onde a vida passa devagarinho, como água de rio calmo. Pelo menos era assim que eu via antes de tudo acontecer. Hoje em dia, Remanso mudou um bocado. Cresceu, chegou gente de fora, tem mais carros, mais barulho. Mas no meu coração, Remanso ainda é aquela cidadezinha de casinhas coloridas, com ruas de terra e cheiro de bolo de fubá saindo das janelas. Eu nasci e cresci numa dessas casinhas, bem ali na Rua das Flores. É uma casa simples, com um quintal grande, cheio de mangueiras e bananeiras. Lembro do cheiro doce das mangas maduras caindo no chão, das cigarras cantando no fim da tarde. Tempos bons, minha querida. Tempos que não voltam mais. Naquela época, a vida era bem diferente. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente se divertia brincando na rua, pescando no rio, contando histórias à luz de lamparina. Era uma vida simples, mas era uma vida feliz. Pelo menos era o que eu achava. Minha família era normal, eu diria. Meu pai, um homem trabalhador que cuidava da roça. Minha mãe, uma mulher forte que cuidava da casa e dos filhos. Eu era a mais velha. Depois vinha o Mateus, meu irmão, e a Clara, a caçula, minha princesinha. Eu e Mateus sempre fomos muito diferentes. Ele era mais quieto, mais fechado, sempre com um olhar meio distante. Eu era mais extrovertida, mais falante, sempre querendo ajudar todo mundo. Mas, apesar das diferenças, a gente se dava bem. Brincávamos juntos, estudávamos juntos, dividíamos os segredos. Já a Clara era o nosso raio de sol. Uma menina linda, esperta, cheia de vida. Ela era a alegria da casa, a luz dos nossos olhos. Eu a amava mais que tudo nesse mundo. Era como se ela fosse uma parte de mim, sabe? Eu me lembro de um dia em especial, como se fosse hoje. Era um sábado, 12 de outubro de 1968, Dia das Crianças. O sol brilhava forte no céu. O ar estava abafado, prenúncio de chuva. Eu tinha 14 anos, o Mateus 12 e a Clara 8. Naquele dia, minha mãe tinha feito um bolo de chocolate para comemorar o Dia das Crianças. A casa estava cheia de alegria, de risadas, de cantoria. Depois do almoço, meu pai nos levou para passear no rio. Lembro que eu vestia um vestido florido, de algodão, que minha mãe tinha costurado para mim. Meus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros. A Clara usava um vestido branco, com uma fita azul no cabelo. Ela parecia um anjo, minha menina. Chegamos no rio
e ficamos brincando na água. Era uma florzinha pequena, azul, que crescia na beira do rio. Eu fui até ela e me abaixei para ver a flor. Que linda, Clara, eu disse. Onde você achou? Ela apontou para um canto mais afastado, perto de umas pedras. Ali, Ana, tem um monte delas. Eu olhei para o lugar que ela apontava. Era um lugar meio escondido, com umas pedras grandes e umas moitas de capim alto. Cuidado, Clara, eu disse. Não vai muito longe, não. Ela sorriu para mim e correu em direção às pedras. Eu fiquei ali, observando ela colher as flores. De repente, ouvi um grito. Um grito agudo, desesperado, que me gelou a espinha. Olhei para o lado e vi a Clara caída no chão, perto das pedras. O Mateus estava em cima dela, com as mãos no pescoço. Ele olhava para mim com um olhar estranho, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar vazio. Eu corri em direção aos dois, gritando o nome da Clara. Mas, quando cheguei perto, já era tarde demais. A Clara estava imóvel, sem respirar. Seus olhos estavam abertos, fixos no céu. A florzinha azul ainda estava em sua mão, amassada, sem vida. O mundo parou naquele instante, minha querida. O sol parou de brilhar. O rio parou de correr. O tempo parou de existir. Só existia a dor lancinante que rasgava o meu peito. A dor de perder a minha irmã, a minha amiga, a minha luz. Eu não entendi o que tinha acontecido. Não entendi por que o Mateus tinha feito aquilo. Não entendi nada. Só sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Depois disso, tudo ficou confuso, turvo. Lembro dos gritos da minha mãe, do choro do meu pai, da chegada da polícia, do velório, do enterro. Lembro do caixão branco, da terra caindo sobre o corpo da Clara, das flores murchando na sepultura. Eu não consegui chorar. As lágrimas simplesmente não saíam. Eu me sentia vazia, oca, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Naquele dia, minha querida, eu perdi mais do que a minha irmã. Eu perdi a minha inocência, a minha alegria, a minha fé na humanidade. Naquele dia, eu descobri que o mundo não era aquele lugar bonito e seguro que eu imaginava. Descobri que o mal existe, que a dor existe, que a morte existe. E descobri que segredos podem nos corroer por dentro, até nos consumirem por completo. E eu nunca contei a ninguém sobre o olhar do Mateus. Guardei para mim. Guardei a dor, a dúvida, o medo. Transformei tudo em silêncio. Um silêncio que me acompanha até hoje. Espere. Não vá embora ainda. A história só está começando. Meu Deus, onde eu parei? Ah, sim, no dia em que perdi a Clara. Mas a verdade, minha querida, é que eu perdi muito mais do que isso naquele dia. Nos dias que se seguiram, a casa ficou mergulhada em um silêncio fúnebre, ainda mais pesado que o habitual. Meu pai passava as tardes inteiras sentado na varanda, olhando para o rio, com um semblante perdido. Minha mãe, coitada, mal saía da cama. A dor a consumia por dentro, como uma doença silenciosa. Mateus se fechou ainda mais em si mesmo. Quase não falava, não comia, não olhava nos meus olhos. E eu tentava manter as aparências. Tentava ajudar minha mãe, cuidar da casa, fazer as coisas voltarem ao normal. Mas era impossível. A imagem da Clara caída no chão, o olhar do Mateus, tudo aquilo me assombrava a cada instante.
Mas o pior de tudo, minha querida, o que me corroía por dentro era o que aconteceu depois. Aquele dia, no velório, ele se aproximou de mim. Fingindo consolo, sussurrou no meu ouvido, palavras que me fizeram tremer mais que o frio da noite. Ninguém precisa saber, Ana. Foi um acidente, entende? Um segredo nosso. E então os segredos começaram. No começo, eram apenas toques rápidos, olhares insistentes. Mas logo, se tornaram mais frequentes, mais ousados. E o medo? O medo me paralisava. Medo do que ele poderia fazer. Medo de contar para alguém e ninguém acreditar. Medo de destruir o que restava da minha família. Eu ia para a escola. Tentava prestar atenção nas aulas. Mas minha mente estava sempre em outro lugar, presa naquele dia fatídico. As amigas me chamavam para brincar, para ir ao cinema. Mas eu inventava desculpas. Não conseguia mais sorrir. Não conseguia mais me divertir. Sentia como se uma sombra... Todas as meninas escreveram sobre os presentes que ganharam, sobre as brincadeiras que fizeram. Eu não conseguia escrever uma linha sequer. A folha em branco me encarava, como um espelho da minha própria alma vazia. À noite, deitada na cama, eu revivia a cena da morte da Clara inúmeras vezes. E depois, as outras cenas. As palavras sussurradas, os toques furtivos, o medo constante. Eu me sentia suja, culpada, como se eu tivesse feito algo errado. O Mateus, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade. Ele me observava o tempo todo, com um sorriso frio nos lábios. Era como se ele soubesse que tinha o controle da situação, que eu jamais teria coragem de contar a verdade para alguém. Um dia, minha mãe me chamou para conversar. Ela me disse que estava preocupada comigo, que eu estava muito magra, muito pálida. Ana, minha filha, o que está acontecendo? Você não é mais a mesma, ela disse, com os olhos marejados. Eu engoli em seco, tentando disfarçar o nó que se formava na minha garganta. Não é nada, mãe, eu respondi, com a voz trêmula. Só estou um pouco cansada. Ela me olhou com desconfiança, mas não insistiu. Eu sabia que ela não acreditava em mim, mas também sabia que ela estava fraca demais para lhe dar mais um problema. E assim, os dias foram se transformando em semanas. As semanas em meses. Eu vivia em um mundo paralelo, onde a realidade e a fantasia se misturavam. Tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas um pesadelo, que logo iria acordar e tudo voltaria a ser como antes. Mas não voltava. Até que em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto ajudava minha mãe a estender a roupa no varal, vi o carro do seu Jonas, o fazendeiro vizinho, parar em frente à nossa casa. Ele era um homem mais velho, viúvo, e sempre foi muito gentil conosco. Ele desceu do carro e veio em nossa direção, com um semblante sério. Cumprimentou minha mãe e me lançou um olhar rápido, que me fez sentir um arrepio na espinha. Dona Maria, preciso falar com a senhora em particular, ele disse com uma voz grave. Minha mãe me olhou, confusa, e me pediu para entrar em casa. Eu obedeci, mas fiquei espiando pela janela, curiosa para saber o que estava acontecendo. Vi o seu Jonas gesticular, falar algo em voz baixa. Minha mãe escutava atentamente, com os olhos arregalados. De repente, ela levou as mãos à boca, soltou um grito abafado e desabou no chão. Eu corri para fora, desesperada. Encontrei minha mãe caída, desacordada. Seu Jonas estava ao lado dela,
tentando reanimá-la. O que aconteceu? Eu perguntei, com a voz embargada. Seu Jonas me olhou com pena e disse: Seu pai sofreu um acidente na roça. Ele não resistiu. A notícia da morte do meu pai me atingiu como um raio em céu azul. Era como se o mundo resolvesse desabar de vez sobre a minha cabeça. Primeiro a Clara, agora ele. Parecia que a felicidade era algo proibido para mim. Seu Jonas me ajudou a socorrer minha mãe e a levá-la para dentro de casa. Chamamos o médico, que a examinou e disse que ela precisava de repouso. Um choque desses, ele explicou, era capaz de derrubar qualquer um. Nos dias seguintes, a casa se tornou um mar de lágrimas e lamentações. Vizinhos vinham nos dar apoio, trazer comida, oferecer palavras de conforto. Mas nada parecia aliviar a dor da minha mãe. Ela passava o dia inteiro chorando, agarrada à foto do meu pai. Mateus, por sua vez, continuava distante, alheio a tudo. Era como se ele vivesse em outro mundo, um mundo onde a tristeza e a dor não existiam. Eu o observava com um misto de raiva e desprezo. Como ele podia ser tão frio, tão indiferente? Eu também sentia a dor da perda, é claro, mas, no meio de tanta tristeza, uma outra emoção começava a tomar conta de mim. A sede de vingança. Uma raiva fria e calculista que me consumia por dentro. Eu não podia deixar que Mateus ficasse impune. Ele tinha tirado a vida da minha irmã, destruído a minha família. Ele precisava pagar. No meio de todo aquele caos, me agarrei à ideia da vingança, como uma tábua de salvação. Precisava planejar, pensar em cada detalhe, para que ele sofresse tanto quanto eu estava sofrendo. Mas diferente dele, eu faria tudo com inteligência, sem violência. A humilhação seria a minha arma. Comecei a observar Mateus com mais atenção, tentando descobrir seus pontos fracos, seus segredos. Percebi que, apesar de todo o seu jeito fechado, ele era vaidoso, preocupado com a sua imagem. E tinha um fraco por uma moça da cidade, a Rosinha, filha do dono da padaria. Ela era linda, delicada e parecia não dar muita atenção para ele. Era ali que eu ia atacar. Um dia, enquanto Mateus saía para ir à cidade, eu abordei. Mateus, espera! Eu disse com a voz suave. Ele parou e me olhou com desconfiança. O que você quer? Ele perguntou com a voz ríspida. Eu só queria dizer que sinto muito pelo pai, eu respondi, tentando parecer sincera. Sei que vocês não eram muito próximos, mas ele era seu pai, afinal. Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. E queria te pedir uma coisa, continuei. A mãe não está em condições de fazer nada. Será que você podia ir ao correio para mim? Preciso enviar uma carta urgente para um parente distante. Ele hesitou por um instante, mas acabou concordando. Peguei a carta que já havia preparado, com um conteúdo que ele jamais poderia imaginar, e entreguei a ele. Obrigada, Mateus, eu disse, com um sorriso forçado. Você é um bom irmão. Ele saiu, sem dizer nada. Observei-o se afastar, sentindo um misto de satisfação e apreensão. O plano estava em andamento. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia sob efeito de calmantes, o Mateus estava trancado no quarto. Aproveitei para vasculhar as coisas dele. Precisava encontrar algo que pudesse usar contra ele, alguma prova que o incriminasse. Revirei gavetas, caixas, armários. Não encontrei nada de muito relevante, apenas algumas roupas, livros e objetos pessoais. Quase desisti,
quando meus olhos se fixaram em uma caixa de madeira antiga, escondida debaixo da cama. Com as mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro, encontrei algumas fotos antigas da família, cartas, bilhetes e, no fundo, um pequeno embrulho de pano. Desembrulhei-o com cuidado e me deparei com um objeto que me fez gelar o sangue nas veias. Um canivete. Um canivete sujo de terra, com manchas escuras na lâmina. Peguei o canivete na mão, sentindo um arrepio percorrer o meu corpo. Será que era a arma usada para matar a Clara? Naquele momento, a porta do quarto se abriu de repente. Era Mateus. Ele me olhou com os olhos arregalados, a boca entreaberta. "O que você tá fazendo aqui?" ele perguntou, com a voz trêmula. Eu não respondi. Apenas levantei o canivete, mostrando para ele. O pavor estampava sua face. "O que você tá fazendo aqui?" ele perguntou, com a voz trêmula. Eu não respondi. Apenas levantei o canivete, mostrando para ele. O pavor estampava sua face. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei, segurando o canivete firme na mão. "Fica longe de mim", eu disse, com a voz fria. "O que é isso, Mateus? Reconhece?" Ele balançou a cabeça, negando. Eu nunca vi isso antes." Mentira. Eu sabia que ele estava mentindo. Seus olhos, arregalados, denunciaram tudo. "Não minta para mim, Mateus. Eu sei a verdade. Sei o que você fez com a Clara." Ele engoliu em seco e percebi o suor escorrendo pela sua testa. "Eu já disse, foi um acidente." "Você viu. Ela escorregou e caiu." "Não, Mateus. Eu vi o seu olhar. Eu vi suas mãos no pescoço dela. Eu sei que você a matou." As palavras saíram da minha boca como um veneno, carregadas de ódio e dor. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés. "Você está louca. Eu nunca faria isso. Eu amava a Clara." Outra mentira. Ele nunca amou ninguém além de si mesmo. "A prova está aqui", eu disse, apontando para o canivete. "Esteve escondido por todos esses anos, mas agora a verdade veio à tona." Ele me olhou, desesperado. "Por favor, Ana, não faça isso. Não conte para ninguém. Vai destruir a nossa família." "Nossa família já está destruída, Mateus. E a culpa é toda sua." Saí do quarto, deixando-o para trás, paralisado pelo medo. Desci as escadas, com o canivete ainda na mão, e fui pro meu quarto. Tranquei a porta e me sentei na cama, tentando controlar a respiração. O canivete era a peça que faltava no quebra-cabeça, a prova que eu precisava para finalmente fazer justiça pela Clara. Mas o que eu faria com ele? Entregar para a polícia? Denunciar o Mateus? A ideia me pareceu tentadora, mas eu sabia que não seria tão simples. A polícia provavelmente não acreditaria em mim. Afinal, tantos anos se passaram e não havia testemunhas. Além disso, como eu explicaria o fato de ter encontrado o canivete escondido no quarto do meu irmão? Não, eu precisava de um plano melhor. Um plano que garantisse que Mateus pagasse pelo que fez, sem colocar minha vida em risco. Um plano que o fizesse sofrer tanto quanto eu sofri. Nos dias seguintes, observei Mateus de perto, analisando cada um de seus movimentos. Ele parecia mais nervoso e irritadiço do que o normal. Evitava me olhar nos olhos e passava a maior parte do tempo trancado no quarto. Notei também que ele estava mais apegado à Rosinha, a moça da padaria.
Ele a visitava todos os dias e passava horas conversando com ela. Percebi que ela era a sua fraqueza, o seu ponto vulnerável. Foi então que tive a ideia. Se eu não podia denunciá-lo diretamente, eu usaria a Rosinha para fazê-lo confessar. Eu a faria descobrir a verdade sobre o passado dele e o rejeitar. A humilhação seria a minha vingança. Comecei a me aproximar da Rosinha, fingindo ser amiga dela. Conversava com ela na padaria, elogiava seus bolos e doces. Perguntava sobre a sua vida. Aos poucos fui ganhando a sua confiança. Um dia, enquanto tomávamos um café juntas, comentei sobre o passado da minha família. Contei sobre a morte da Clara, sobre o acidente do meu pai, sobre a tristeza da minha mãe. Sinto muito por tudo o que aconteceu, ela disse, com os olhos marejados. Deve ter sido muito difícil para você. Foi horrível, respondi. Mas a vida segue. A gente tem que aprender a superar as perdas. É verdade, ela concordou. Mas algumas feridas nunca cicatrizam. Aproveitei o momento para plantar a semente da dúvida na mente dela. Você sabe, Rosinha, o Mateus era muito apegado a Clara. A morte dela o afetou muito. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu percebi, ela disse. Ele é um pouco fechado, misterioso, mas eu gosto dele assim. É que ele guarda muitos segredos, eu continuei com um tom enigmático. Segredos que o corroem por dentro. Ela me olhou curiosa. Que tipo de segredos? Segredos do passado, eu respondi, sem entrar em detalhes. Segredos que é melhor não saber. Ela ficou pensativa por um momento. E eu sabia que a minha mensagem havia sido recebida. A dúvida estava plantada. Naquela noite, enquanto jantávamos, minha mãe comentou sobre o casamento do filho da vizinha. Ela suspirou e disse que gostaria de me ver casada também. Você já está ficando velha, Ana, ela disse, com um sorriso triste. Precisa arrumar um bom marido para cuidar de você. Senti um aperto no coração. Minha mãe estava tão frágil, tão dependente de mim. Eu queria poder dar a ela a felicidade que ela merecia, mas sabia que isso era impossível. Não se preocupe, mãe, eu respondi, com um sorriso forçado. Eu não tenho pressa. Um dia, o homem certo vai aparecer. Mateus, que estava sentado à mesa, me lançou um olhar estranho. Era como se ele soubesse o que eu estava planejando. Depois do jantar, fui para o meu quarto e me sentei na janela, olhando para o céu estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem me observando. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. A dor da perda da Clara ainda era muito forte. Eu sentia falta da sua alegria, da sua inocência, do seu amor. Ou jurei que faria justiça por ela, que não descansaria enquanto Mateus não pagasse pelo que fez. Mas às vezes me perguntava se valia a pena, se a vingança realmente traria a paz que eu tanto buscava. Enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Precisava ser forte. Não podia fraquejar agora. O plano estava em andamento e eu não podia permitir que nada me impedisse de levá-lo até o fim. No dia seguinte, enquanto caminhava pela rua, cruzei com o seu Jonas, o fazendeiro vizinho. Ele me cumprimentou e perguntou como estávamos. Estamos bem, seu Jonas, eu respondi, com um sorriso educado. A mãe ainda está um pouco abatida, mas está se recuperando. Ele me olhou com preocupação. Se precisarem de alguma coisa, não hesitem em me procurar. Tenho muito carinho por vocês. Agradeci a sua gentileza e segui o meu caminho. Mas de repente, senti um arrepio na espinha. Lembrei-me do dia em que ele chegou em casa com a notícia da morte do meu pai.
e da forma como ele me olhou antes de falar com a minha mãe. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que ele estava escondendo alguma coisa? A dúvida me corroeu por dentro. Precisava descobrir a verdade. Mas como? Decidi segui-lo. Mantive uma distância segura, observando cada um de seus movimentos. Ele entrou na loja de ferragens, comprou algumas ferramentas e seguiu para sua fazenda. Esperei até que ele entrasse na casa e então me aproximei. Vasculhei o terreiro, procurando por algo que pudesse me dar uma pista. Encontrei um galpão abandonado, com a porta entreaberta. Entrei e comecei a examinar o local. Havia ferramentas enferrujadas, sacos de ração vazios e outros objetos antigos. De repente, ouvi um barulho. Alguém estava se aproximando. Entrei em pânico. Precisava sair dali antes que me vissem. Corri para fora do galpão e me escondi atrás de uma árvore. Espiei e vi o seu Jonas se aproximando, com uma espingarda na mão. Ele parecia nervoso, agitado. Olhava para os lados, como se estivesse procurando por alguém. De repente, ele parou e olhou diretamente para a árvore onde eu estava escondida. Senti o meu coração disparar. Ele se aproximou lentamente, com a espingarda apontada para a árvore. "Quem está aí?" ele perguntou, com a voz firme. Respirei fundo e saí de trás da árvore. "Sou eu, seu Jonas," eu disse, com a voz trêmula. "Não se assuste." Ele me olhou, surpreso. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Aquele momento era crucial. Uma resposta errada e tudo estaria perdido. Eu estava apenas passeando, eu disse, tentando parecer natural. "Admiro muito a sua fazenda." Ele franziu a testa, desconfiado. "Passeando? A essa hora da tarde? E por que estava escondida atrás da árvore?" Pensei rápido. Precisava inventar uma desculpa plausível. "É que eu vi uma cobra. Fiquei com medo e me escondi." Ele me olhou, incrédulo. "Uma cobra? Aqui? Não tem cobras por aqui." Eu sabia que ele não estava acreditando em mim. Mas precisava insistir na minha versão. "Eu juro, seu Jonas, eu vi uma cobra. Ela era grande e preta. Fiquei apavorada." Ele suspirou e abaixou a espingarda. "Tá bem, Ana. Eu acredito em você. Mas tome cuidado. Essa região é perigosa. É melhor você ir para casa." Agradeci a sua preocupação e me retirei, sentindo seu olhar me seguir até sumir de vista. Aquele encontro me deixou ainda mais intrigada. Por que o seu Jonas estava tão nervoso? Por que ele estava armado? E por que ele mentiu sobre a cobra? Eu precisava descobrir a verdade, mas sabia que teria que ser cautelosa. Se ele estava escondendo alguma coisa, não hesitaria em me impedir de descobrir. Voltei para casa, com a cabeça cheia de perguntas. A imagem do seu Jonas com a espingarda não saía da minha mente. No dia seguinte, fui à padaria comprar pão. Rosinha me atendeu, com um sorriso simpático. "Bom dia, Ana," ela disse. "Tudo bem?" "Tudo bem, Rosinha," eu respondi. "E com você?" "Tudo ótimo," ela disse. "O movimento tá bom hoje." Percebi que ela estava um pouco distante, pensativa. Algo a estava incomodando. "Aconteceu alguma coisa?" eu perguntei, com um tom preocupado. "Você parece estranha." Ela hesitou por um momento, mas acabou confessando. "É que eu estive pensando no que você me disse sobre o Mateus, sobre os segredos dele." Senti um frio na barriga. O plano estava funcionando. "E o que você descobriu?" eu perguntei.
com a voz trêmula. Ela suspirou e disse: Eu não sei, mas sinto que ele está me escondendo alguma coisa. E isso me deixa muito insegura. Aproveitei a oportunidade para dar o golpe final. Rosinha, eu não quero te assustar, eu disse, com um tom sério. Mas acho que você merece saber a verdade. A verdade sobre o Mateus e o que aconteceu no passado. Ela me olhou, apavorada. Que verdade? Respirei fundo e disse: A verdade sobre a morte da Clara. Rosinha me olhou, apavorada. Que verdade? Respirei fundo e disse: A verdade sobre a morte da Clara. Ela ficou branca como um lençol. A boca tremia e os olhos se encheram de lágrimas. Não, não me diga isso. Não pode ser verdade. Eu segurei a mão dela com firmeza. Eu sei que é difícil de acreditar, Rosinha, mas preciso te contar. Você merece saber. E então comecei a falar. Contei tudo, desde o dia do passeio no rio até o momento em que encontrei o canivete escondido no quarto do Mateus. Contei sobre o olhar dele, sobre o silêncio que me consumiu por anos, sobre o medo que me paralisou. Rosinha ouviu tudo em silêncio, sem interromper. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, molhando suas mãos. Quando terminei, ela estava completamente abalada. Meu Deus, ela sussurrou. Eu não acredito. Mateus, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu também não queria acreditar. Eu respondi. Mas a verdade é essa, Rosinha. E você precisa saber com quem está se envolvendo. Ela se levantou, cambaleando. Eu preciso pensar. Preciso ficar sozinha. Eu entendo, eu disse. Mas por favor, Rosinha, não se esqueça do que eu te contei. Não ignore a verdade. Ela saiu da padaria atordoada. Eu a observei se afastar, sentindo um misto de culpa e satisfação. A semente da vingança estava plantada. Agora, era só esperar para ver o que iria acontecer. Voltei para casa e encontrei minha mãe sentada na varanda, olhando para o rio. Ela parecia triste, abatida. Sentei-me ao lado dela e peguei em sua mão. Mãe, está tudo bem? Eu perguntei. Ela suspirou e disse: Estou com saudades do seu pai, Ana. A casa está tão vazia sem ele. Abracei minha mãe, tentando confortá-la. Mas, no fundo, eu sabia que nada poderia preencher o vazio que ela sentia. A morte do meu pai havia deixado uma marca profunda em sua alma. Mateus não estava em casa. Ele provavelmente estava com a Rosinha, tentando convencê-la de que eu estava mentindo. Eu podia imaginar o desespero dele, o medo de perder a pessoa que ele amava. Naquela noite, preparei um jantar especial para minha mãe. Fiz o prato que o meu pai mais gostava, carne de sol com mandioca. Ela comeu pouco, mas agradeceu o meu esforço. Depois do jantar, fui para o meu quarto e peguei o canivete. Observei-o por um longo tempo, pensando no que fazer com ele. Decidi que não o entregaria para a polícia. Não havia provas suficientes, e eu não queria correr o risco de ser acusada de acobertar um crime. Em vez disso, resolvi usá-lo para atormentar o Mateus. Queria que ele soubesse que eu tinha a prova do seu crime, que eu estava no controle da situação. Na manhã seguinte, acordei cedo e preparei o café da manhã. Mateus já estava na cozinha, comendo em silêncio. Ele me lançou um olhar rápido e desviou o rosto. Bom dia, Mateus, eu disse, com um tom neutro. Ele murmurou algo inaudível e continuou comendo.
Peguei o canivete e o coloquei em cima da mesa, bem na frente dele. Ele arregalou os olhos e engasgou com o café. O que é isso? Ele perguntou com uma voz trêmula. Você sabe o que é, eu respondi com um sorriso frio. É a lembrança de um dia inesquecível. Ele tentou disfarçar o nervosismo, mas não conseguiu. As mãos tremiam e o rosto estava pálido. Eu já te disse, Ana, eu não sei de nada, ele disse. Para de me atormentar. Eu só quero que você se lembre, eu respondi. Que você nunca se esqueça do que fez. Peguei o canivete e guardei no meu bolso. Ele me observou sair da cozinha, com os olhos cheios de ódio. Naquele dia, espalhei pela cidade a notícia de que Mateus estava estranha, nervoso e que tinha perdido o sono. Falei com as vizinhas, com os amigos, com os conhecidos. Disse que ele andava muito calado, que não saía de casa, que parecia estar escondendo alguma coisa. As pessoas começaram a olhar para ele com desconfiança. Cochichavam pelas costas, faziam comentários maldosos. Ele percebeu a mudança de comportamento das pessoas, mas nem sabia o que estava acontecendo. Rocinha também começou a se afastar dele. Ela o evitava na padaria. Não atendia suas ligações, não respondia suas mensagens. Ele tentou conversar com ela, mas ela se recusava a ouvi-lo. Mateus estava desesperado. Ele não entendia por que as pessoas estavam agindo daquela forma. Sentia-se isolado, rejeitado, humilhado. Um dia, ele me procurou, transtornado. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou com a voz embargada. Por que todo mundo está me evitando? O que você fez? Eu não fiz nada, eu respondi com um sorriso cínico. Você é que está colhendo o que plantou. Ele me olhou, furioso. Você está por trás disso, não está? Você está me sabotando. Eu só estou te mostrando a verdade, eu respondi. A verdade que você sempre tentou esconder. Ele me ameaçou, me xingou, me implorou para parar. Mas eu não cedi. Queria vê-lo sofrer. Queria vê-lo pagar pelo que fez. Nos dias que se seguiram, a situação de Mateus piorou ainda mais. Ele perdeu o emprego. Foi despejado de casa. Foi abandonado pelos amigos. Ninguém queria ter nada a ver com ele. Ele se tornou um pária, um marginalizado. A sua vida estava desmoronando. Minha mãe, vendo o sofrimento do filho, começou a me culpar. Ana, por que você está fazendo isso com ele? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Ele é seu irmão. Você não pode destruí-lo. Ele destruiu a nossa família, mãe, eu respondi. Ele matou a Clara. Ela balançou a cabeça, negando. Não diga isso, Ana. Você está enganada. Mateus nunca faria uma coisa dessas. Eu sabia que nunca conseguiria convencê-la da verdade. Minha mãe estava cega pelo amor que sentia pelo filho. Mas eu não me importava. A minha vingança estava quase completa. Mateus estava pagando pelos seus crimes, e eu estava satisfeita. Uma tarde, enquanto eu regava as plantas no jardim, vi o seu Jonas se aproximando da minha casa. Ele parecia sério, preocupado. Ana, preciso falar com você, ele disse, com a voz grave. Ana, preciso falar com você, ele disse, com a voz grave. Eu esperei. Sabia que uma hora ou outra ele viria me procurar. Seu Jonas sempre soube de tudo. Ou quase tudo. É sobre o Mateus, ele continuou. Ele andou me procurando na fazenda. Estava desesperado, falando coisas sem nexo. Disse que alguém estava perseguindo ele, destruindo a vida dele. Achei melhor vir conversar por você. Eu respirei fundo. A hora tinha chegado. Seu Jonas, eu vou te contar a verdade. A verdade sobre o Mateus e sobre o que ele fez há muitos anos. Ele me olhou, com os olhos arregalados. Que verdade, Ana? Do que você está falando? Eu contei tudo.
desde o dia em que a Clara morreu até os dias atuais. Falei sobre o canivete, sobre a chantagem, sobre a Rosinha. Falei sobre a minha vingança. Seu Jonas ouviu tudo em silêncio, com a expressão cada vez mais chocada. Quando terminei, ele ficou um tempo sem dizer nada. Meu Deus, Ana. Ele murmurou por fim. Eu não fazia ideia. Sempre achei o Mateus um pouco estranho, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de uma coisa dessas. Pois é, seu Jonas, as pessoas escondem coisas, segredos que corroem a gente por dentro. Mas por que você não procurou a polícia? Por que não denunciou ele? Eu pensei em fazer isso, seu Jonas, mas não tinha provas. E também não queria envolver a minha mãe. Ela já sofreu tanto na vida. Entendo. E além do mais, eu queria que ele sofresse. Que sentisse na pele a dor que eu senti. Que perdesse tudo o que tinha. E consegui. Seu Jonas balançou a cabeça, incrédulo. Você foi muito longe, Ana. Isso não vai trazer a Clara de volta. Eu sei que não vai, mas me fez sentir melhor. Me fez sentir que a justiça foi feita, de alguma forma. E agora, o que você vai fazer com o Mateus? Não sei, seu Jonas. Acho que já fiz o suficiente. Ele está pagando pelos seus erros. A vida está cuidando de dar o castigo dele. Seu Jonas suspirou. Espero que você esteja certa, Ana. Espero que isso não traga mais problemas para vocês. Ele se despediu e foi embora. Fiquei olhando para ele se afastar, sentindo um peso enorme nas costas. A vingança tinha sido cumprida, mas a paz ainda não havia chegado. Naquela noite, a igreja da cidade estava cheia. Era noite de festa, com música e barraquinhas. Eu raramente ia a esses eventos, mas dessa vez era diferente. Era o momento certo. Esperei até o momento em que o padre chamou Mateus para fazer uma leitura. Ele se aproximou do altar, tremendo, e começou a ler o trecho da Bíblia. A voz dele mal saía. Quando ele terminou, eu me levantei. Todos me olharam, surpresos. Padre, com licença, eu disse, com a voz firme. Preciso dizer uma coisa. O padre me olhou, confuso, mas acenou com a cabeça. Eu me aproximei do altar e fiquei de frente para o Mateus. Ele me olhava com pavor. Mateus, você sabe por que eu estou aqui? Eu disse, com a voz alta, para que todos pudessem ouvir. Você sabe o que você fez. Ele negou com a cabeça, desesperado. Ana, por favor, não faça isso. Não aqui. Eu vou contar a verdade para todos, Mateus. A verdade que você escondeu por tantos anos. Comecei a contar a história da Clara. Contei sobre o dia do passeio no rio, sobre o grito. Sobre o olhar do Mateus. Contei sobre o canivete, sobre a chantagem, sobre o medo que me paralisou. As pessoas me ouviam em silêncio, chocadas. Algumas choravam, outras me olhavam com horror. Mas ninguém me interrompeu. Quando terminei, o silêncio era ensurdecedor. Mateus estava paralisado, com os olhos fixos no chão. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Eu continuei. O seu Jonas também sabe. Ele sabia de tudo, desde o começo. Ele acobertou o Mateus, ele me ameaçou para que eu não contasse a verdade. Ele é tão culpado quanto o Mateus. Seu Jonas, que estava no meio da multidão, ficou branco como um lençol. Ele tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saía. As pessoas começaram a se afastar dele, com nojo. Cochichavam, apontavam o dedo. A sua reputação, construída ao longo de anos, desmoronou em segundos. Eu não esperava menos de vocês. Eu finalizei. Um acobertador e um assassino.
Que belo exemplo para nossa comunidade. Deixei o altar e saí da igreja. As pessoas me olhavam com espanto, com medo. Ninguém se atreveu a me dizer nada. Voltei para casa, me sentindo vazia. A vingança estava completa. A verdade tinha sido revelada. Mas a paz ainda estava longe. Entrei em casa e fui direto para o meu quarto. Me sentei na janela e fiquei olhando para o céu estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem me julgando. Me deitei na cama e fechei os olhos. O cansaço era enorme. A dor era insuportável. Adormeci, sonhando com a Clara. No sonho, ela sorria para mim e me abraçava. Dizia que estava tudo bem, que eu tinha feito a coisa certa. Acordei no dia seguinte com a sensação de que algo havia mudado. O ar estava mais leve, o sol brilhava mais forte. Era como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Fui para a cozinha preparar o café da manhã. Minha mãe já estava lá, sentada à mesa, com os olhos vermelhos. Ela me olhou, com tristeza. Por que você fez isso, Ana? Ela perguntou. Por que você destruiu a vida do seu irmão? Eu não respondi. Não havia nada que eu pudesse dizer que a fizesse entender. Preparei o café da manhã e coloquei na mesa. Minha mãe comeu em silêncio, sem me olhar. Depois do café, saí de casa e fui caminhar pela cidade. As pessoas me olhavam com curiosidade, com receio. Algumas me cumprimentavam, outras desviavam o olhar. Senti que havia me tornado uma estranha, uma forasteira, uma pessoa temida. Mas não me importei. Já não me importava com o que os outros pensavam de mim. Eu havia feito o que tinha que ser feito. Havia pago a minha dívida. Voltei para casa e encontrei a minha mãe na varanda, olhando para o rio. Ela estava chorando. Sentei-me ao lado dela e peguei em sua mão. Ela não me repeliu. Ficamos ali, em silêncio, olhando para o rio. O rio que havia sido palco da nossa tragédia. O rio que havia levado a Clara para sempre. Um vento suave soprava, balançando as folhas das árvores. O sol brilhava no céu, aquecendo a nossa pele. A vida continuava, apesar de tudo, apesar da dor, apesar da vingança. Continuei sentada ali, ao lado da minha mãe, até o sol se pôr. A vida continuava. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar da vingança. No dia seguinte, a cidade amanheceu diferente. As pessoas me olhavam com medo, mas também com curiosidade. Alguns me cumprimentavam, outros faziam de conta que eu não existia. Fui até a padaria comprar pão. A Rosinha não estava lá. A mãe dela me atendeu, com um olhar triste. Peguei o pão, paguei e saí sem dizer nada. Encontrei Dona Maria na rua, uma vizinha antiga. Ela parou para falar comigo, coisa que não fazia há anos. Ana, que história foi essa na igreja, minha filha? Fiquei de boca aberta. Nunca imaginei que o Mateus... Ela parou sem jeito. Mas sabe como é, né? Antigamente, as coisas eram diferentes. Menina era criada para casar. Essas coisas. A gente não tinha voz. Ela suspirou, como se lembrasse de alguma coisa ruim do passado dela. Apertou minha mão e seguiu andando. Seu Jonas não apareceu na rua naquele dia, nem nos outros que vieram depois. Falaram que ele estava doente, trancado em casa. Uns diziam que era castigo de Deus, outros que era invenção minha, que eu sempre fui meio maluca. O padre também sumiu. Disseram que tinha pedido transferência para outra cidade, para bem longe.
A igreja ficou fechada por um tempo. Mateus, ninguém sabia onde ele estava. Uns falavam que tinha ido embora, procurar emprego em outra cidade. Outros, que estava escondido na casa de parentes. A verdade é que ninguém queria saber dele. Minha mãe ficou muito doente depois daquele dia. Mal saía da cama. Não falava comigo, nem com ninguém. Parecia que tinha perdido a vontade de viver. Eu cuidava dela, dava remédio, fazia comida, mas ela não melhorava. Acho que o que aconteceu com o Mateus tinha acabado com ela de vez. Um dia, ela me chamou para perto da cama. A voz dela estava fraca, quase não dava para ouvir. Ana, por que você fez isso? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Por que você destruiu a vida do seu irmão? Eu não respondi. Não tinha o que dizer. Ela nunca ia entender. Ela fechou os olhos e suspirou. Eu só queria que a nossa família fosse feliz. Ela murmurou. Mas acho que isso nunca vai acontecer. Ela morreu alguns dias depois. Sem falar mais nada. Sem me perdoar, enterrei minha mãe no cemitério da cidade, ao lado do meu pai e da Clara. Fiquei sozinha, olhando para os túmulos, pensando em como a vida pode ser cruel. Depois da morte da minha mãe, vendi a casa e me mudei para outra cidade. Queria começar uma vida nova, longe das lembranças do passado. Aluguei um quartinho pequeno, numa pensão. Arranjei o emprego de faxineira num hospital. A vida era difícil, mas eu não reclamava. Pelo menos tinha um teto sobre a cabeça e comida na mesa. As pessoas no hospital não sabiam do meu passado. Me tratavam bem, com respeito. Alguns até se tornaram meus amigos, mas, no fundo, eu sabia que nunca ia esquecer o que aconteceu. A dor da perda da Clara, a traição do Mateus, o silêncio dos outros. Tudo isso ia me acompanhar para sempre. Às vezes, de noite, eu acordava assustada, com o coração disparado. Sonhava com a Clara, com o Mateus, com o seu Jonas. Revivia os momentos mais tristes da minha vida. Nesses momentos, eu me levantava e ia até a janela. Ficava olhando para as estrelas, pensando em como a vida é injusta. Como os culpados quase nunca pagam pelos seus crimes. Como as vítimas sofrem em silêncio, sem ter a quem recorrer. Com o tempo, aprendi a viver com a dor. Não que ela fosse embora, mas aprendi a carregá-la comigo, como se fosse uma parte de mim. Descobri que a vingança não traz a paz, que o ódio só alimenta mais ódio, que o silêncio, às vezes, é a pior arma de todas. Vi que a vida continuava para todos. Seu Jonas seguiu comandando, ainda que alguns virassem a cara na rua. Outros homens em cargos de poder seguiam rindo e dando ordens. Mateus virou só um fantasma, um nome que as famílias antigas evitavam dizer em voz alta. As mulheres sabiam. No olhar, na hora de pegar minha mão por um segundo a mais, eu via o medo e a certeza de que não estavam sozinhas. Mas o medo é maior, e o silêncio vencia de novo. Os anos foram passando. As marcas do tempo foram aparecendo no meu rosto, no meu corpo. Os cabelos foram ficando brancos, as pernas cansadas. Cada detalhe, cada palavra, cada olhar, tudo gravado na minha mente como se tivesse acontecido ontem. E assim, a vida seguiu. No hospital, limpava chão, limpava vômito,
Limpava sangue. Ninguém perguntava nada da minha vida. Falavam bom dia, boa tarde. Pagavam no fim do mês. Era o bastante. Domingo ia pra missa. Sentava no último banco. Rezava pelos mortos. Pedia pra Clara me perdoar. Nunca pedia nada pra mim. Os anos passavam. As pessoas morriam. Entravam outras no lugar. A vida seguia. Um dia, um rapaz novo começou a trabalhar no hospital. Era enfermeiro. Simpático, educado. Sempre sorria para mim. Um dia, ele me perguntou de onde eu era. Falei, Remanso. Ele arregalou os olhos. Remanso? Minha avó mora lá. Conheço todo mundo. A senhora deve conhecer a família Santos, não? Meu sangue gelou. Falei que conhecia, que era uma família antiga da cidade. Ele sorriu. Minha avó fala muito da Ana Maria. Diz que era uma moça muito boa, muito trabalhadora. Pena que sumiu do mapa. Não falei nada, apenas sorri de volta. Ele continuou falando da avó dele, de Remanso. Contou que a cidade tinha crescido muito, que tinha assalto, internet, televisão, que quase ninguém se lembrava mais das histórias antigas. Fiquei calada. Ele se despediu e foi trabalhar. Fiquei ali, parada, sentindo o peso do passado me esmagar. Naquele dia, decidi que não ia mais para Remanso. Nunca mais. Continuei trabalhando no hospital, limpando o chão, limpando o vômito, limpando sangue, rezando pelos mortos. Um dia, vi no jornal uma notícia sobre Remanso. Falava sobre a inauguração de uma nova praça, em homenagem aos antigos moradores da cidade. Na foto, vi o nome de seu Jonas. Ele era um dos homenageados. Senti um ódio profundo me invadir. Mas não fiz nada. Apenas rasguei o jornal e joguei no lixo. Continuei vivendo. Sem amigos, sem família, sem futuro. Apenas o presente. O presente de limpar chão, limpar vômito, limpar sangue. As noites eram longas e solitárias. Acordava sempre com o mesmo pesadelo. A Clara caída no chão, o olhar do Mateus, o canivete ensanguentado. Levantava, tomava um copo de água e voltava para a cama. Tentava dormir de novo, mas o sono não vinha. Ficava ali, deitada, pensando na vida, pensando em como tudo tinha dado errado. Com o tempo, fui ficando velha. As rugas se aprofundaram, os cabelos ficaram brancos, as pernas cansadas. Um dia, me aposentei do hospital. Não tinha para onde ir. Continuei morando na pensão, vivendo da pequena aposentadoria. Passava os dias sentada na janela, olhando para a rua, vendo as pessoas passarem, correndo, trabalhando, vivendo. Eu apenas olhava, sem sentir nada, apenas o vazio. Um dia, uma vizinha nova se mudou para a pensão. Era uma senhora simpática, falante. Logo ficamos amigas. Ela me contava histórias da vida dela, dos filhos, dos netos. Eu ouvia em silêncio. Um dia, ela me perguntou sobre o meu passado. Falei que não tinha nada para contar, que a minha vida tinha sido sempre assim, sem graça, sem emoção. Ela me olhou com pena. Mas não insistiu. Continuei vivendo, limpando o quarto, cozinhando a comida, indo para a missa. Os anos foram passando, as lembranças foram se apagando. O passado foi ficando cada vez mais distante. Um dia, acordei e não me lembrava mais do nome da Clara, nem do nome do Mateus, nem do nome do seu Jonas. Apenas sentia a dor profunda, inexplicável, a dor que me acompanharia para sempre. E morri. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma,
Curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. A terra cobriu o caixão.